olhar sistêmico para a saúde. Bom, dito isso, então como agora nós fazemos? Nós transportamos toda essa imagem para algo muito maior. O que significa isso? Agora nós transportamos tudo isso para uma dimensão global. A Terra, por si só, é um sistema, né? Então, se a gente entender que a Terra é um organismo e que as pessoas, ou que os países, ou melhor, que os países são órgãos e que nós somos células, né? Esse sistema Terra, nesse momento, está apresentando um sintoma alarmante que coloca em risco aquilo que ela mesma criou. Em outras palavras, o Covid-19 tem a força de parar a Terra, assim como uma febre altíssima tem a força de me jogar na cama e não me permitir sair de lá, né? E eu fico lá parado, isolado. E eu agora vou ter que me cuidar, e eu agora vou ter que rever algo, e eu agora vou ter que pensar. Ou seja, a Terra, usando essa analogia, ela está com febre. A Terra está fazendo todo mundo parar. A Terra está mostrando que, né, algo todos têm que parar, não dá para continuar. Isso, para ela ter essa força, para isso ter essa força, significa que ela já mandou muitos sintomas. Significa que ela já deu muitos sintomas isolados, mas que algo não foi compreendido. Significa que algo não foi visto. Significa que nós ignoramos. Significa que nós conseguimos tomar um remédio e colocar de lado algum desses sintomas, né? Ou seja, a gente pode ver isso de várias formas. Muitos sintomas, inclusive, permanecem, né? O aquecimento global, terremotos, furacões, coisas muito sérias vêm acontecendo. Isso no campo como uma manifestação do universo. É um fato, isso está aí. E a gente não para. Aquilo é lidado como um problema pontual e, basicamente, quem teve lá o problema com o tsunami se vira lá e resolve. Nós aqui estamos fora do tsunami, não temos nada a ver com isso. E assim por diante. Quem está lá na geleira e está derretendo, bom, eles que se mudem de lá, a gente continua poluindo, judiando da terra, e isso não diz muito respeito. Estamos num lugar onde não nos influencia muito. E assim nós vamos lidando, mas a terra vem dando muitas manifestações, né? Mas agora basta. Agora basta. Agora tem que parar. Tem que parar tudo. Tem que parar todos, né? Agora é uma questão urgente. Não dá mais para continuar. E é claro que quando a Terra se manifesta com essa força, e ela já fez isso muitas vezes, coincidentemente ou não, cada 100 anos mais ou menos, em 1820 parece que teve lá a peste, depois teve a gripe espanhola em 1920, agora em 2020. Ou seja, a Terra já parou todo mundo muitas vezes. E vai saber lá para trás que a gente não tem acesso. Mas é um fato que, olhando para trás, dentro de uma dimensão, a gente vê que a Terra já fez esse movimento de parar a humanidade várias vezes. Portanto, nós estamos diante de um momento, né, muito especial. Isso é um presente dificílimo para todos nós. Mas é um presente, porque nós estamos vivendo algo equivalente ao que teve de mais recente, que foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Eu mesmo sou fruto dessa história. Meus avós, eles se casaram, ambos eram viúvos porque perderam meu avô perdeu a esposa e minha avó perdeu o marido nessa época, com essa gripe espanhola. Que, na verdade, o nome de gripe espanhola, mas, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Não surgiu na Espanha.
Bom, dessa forma, o Covid-19, em última instância, ele é um presente. Mas quando a gente olha como nós reagimos com tudo isso, como que nós reagimos a tudo isso? Da mesma forma como quando nós temos um sintoma ou uma doença. A gente quer fazer o quê? Qual é o desejo nosso? É que isso simplesmente fizesse o quê? Que esse vírus fizesse o quê? Desaparecesse. Então, o nosso maior desejo seria fazer o quê? Eliminar esse vírus. Porque assim nós poderíamos voltar para um lugar onde a gente se sentiria seguro, sem ameaça, e que a gente não precisasse rever ou repensar em nada. Então, o desejo maior, o mais profundo, em última instância, dentro da humanidade, ou no indivíduo dentro da humanidade, seria o quê? Que a gente pudesse matar esse vírus, desaparecer com ele, para que a gente pudesse voltar ao equilíbrio e estar seguros para prosseguirmos, para nós irmos adiante. Ou seja, ninguém vai poder matar esse vírus. Ninguém vai poder eliminar isso. Portanto, essa possibilidade não existe. Não tem como. Nós não temos como matar cada um dos vírus que existe e já estão espalhados nas pessoas, no ar e que já estão nos oceanos. Enfim, não temos como parar. Portanto, essa não é a solução. Assim como não é a solução nós queremos tomar um remédio para baixar a febre sem querer entender o que tem por baixo disso, ou o que tem por trás disso. Se vocês viram, e foi maravilhoso, acredito que muitos de vocês tenham visto, a Sophie fez uma constelação sobre o Covid, lá na Alemanha, né? E se vocês, aqueles que assistiram, talvez vocês se lembrem de uma imagem onde o Covid foi para o chão e acho que, se eu não me engano, era representante da população mundial e representante da China pisava em cima do Covid. Não sei se vocês recordam dessa imagem. Né? O que significa essas pessoas pisando em cima do Covid? Né? O que significa essa imagem de alguém pisando em cima de algo? É nós, ou o mundo, querendo suprimir aquilo, querendo afundar aquilo, querendo matar aquilo, sumir com aquilo. E o que aconteceu quando essas pessoas fizeram esse movimento de pisar em cima do Covid? Vocês se lembram no final o que o vírus, o Covid, relatou? Ele disse que quando as pessoas puseram os pés em cima dele, ele ganhou força. Ele se levantou. Ele ganhou força. Ele voltou. Ele ganhou mais força. Ele voltou a viver. Ou seja, querer reprimir isso, querer anular isso, ou querer ignorar isso, né, só traz mais força. Fazendo uma analogia com aquilo que eu disse antes, quando nós reprimimos um sintoma, uma doença, ele por um tempo parece que desapareceu, mas logo em seguida ele vem como mais forte, de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. Portanto, querer desaparecer com isso da humanidade, ficar com medo disso, não é um bom caminho, não é uma boa solução. É não entender a mensagem. É nós não aceitarmos o impulso que isso nos traz, através dessa força maior que é o vírus, para nos mover para algo mais saudável e curar algo ou dar passos em cura de algo de uma forma mais ampla e mais profunda. Tem sido de uma riqueza fantástica para mim, porque eu continuo atendendo as pessoas, não mais em grupos, ou porque não podemos fazer isso sabiamente,
Mas eu continuo atendendo as pessoas, né, no consultório. E poucos vêm aqui. Tenho feito pela internet. E tem sido de uma riqueza incrível entender o impacto disso em cada pessoa, em cada família, e como isso atua ou chega de formas diferentes para cada um. O que significa isso? Por exemplo, tem pessoas que através de toda essa situação, essa paralisação, elas estão entrando em contato com uma solidão muito profunda, com dores muito profundas. Ou seja, essa solidão que o isolamento traz, e para algumas pessoas estão isoladas, sozinhas, separadas da famílias à distância e que pela idade não podem acessar, estão vivendo dores e solidões muito profundas. Ou seja, isso trazendo ela, entrando em contato com algo muito profundo dentro dela. Para outras pessoas, isso mexe com toda a questão financeira. Pessoas que estão em pânico em função de não conseguir ou de ter uma insegurança sobre o que vai ser, mas o tema é dinheiro, né? O tema é dinheiro. E dentro dessas pessoas, onde o tema é dinheiro, geralmente são pessoas que têm muito dinheiro, que não deveriam se preocupar com dinheiro forever. Pelo menos tem clientes que não precisariam se preocupar com dinheiro por muitas gerações, mas eles estão em pânico por causa do dinheiro. Então você vê que essa situação coloca essas pessoas a ter que fazer uma reflexão sobre essa forma como está lidando com o dinheiro, ou sobre suas crenças, seus valores, seja individuais ou da sua família, ou que vem de gerações, mas para algumas pessoas a questão chega no dinheiro. Para outras pessoas, a questão chega no campo afetivo, né? Porque confinaram as pessoas e agora vem à tona tudo que estava se fugindo para lidar com aquela relação, aqueles conflitos, seja nas relações familiares, interpessoais, afetivas, ou seja na relação com famílias e filhos, enfim. Ou seja, eu poderia ficar aqui dando um monte de exemplos de como tudo isso está chegando, mas tem sido uma experiência riquíssima ver como tudo isso está pondo algo muito profundo em movimento dentro de cada um. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que isso está movimentando em vocês? O que isso está fazendo vocês perderem o sono? O que isso está confrontando vocês? Com que aspectos da sua vida? Com um, com dois, com vários aspectos? O quanto vocês estão perturbados com tudo isso? Você está com medo de morrer? Você está com medo de não ter dinheiro? Você está com medo de perder as relações? O que está acontecendo? Né? O que esse parar mobiliza dentro de cada um de vocês? Né? Então, essa é a pergunta que eu faço e que ajuda vocês a dar uma direção àquilo a que o Covid está a serviço. Né? Portanto, o que está borbulhando dentro de cada um de vocês, dentro dessa situação de quarentena, de isolamento social? Qual é o que ferve? Né? O que está fervendo? O que está te tirando o sono? Ou não está te tirando o sono? Né? Então, a gente vê, por exemplo, na rua, né? O que a gente mais vê, pelo menos aqui na minha região, que eu não tenho ido para a rua, mas aqui de cima eu olho lá para baixo, e o que eu mais vejo são pessoas idosas na rua. Ontem eu saí 2 quarteirões, que eu fui gravar entrevista para a China e outros materiais, e fui a pé, porque era 2 quadras aqui, né? E eu encontrei no caminho umas 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 eram pessoas de idade. Algumas, inclusive, com bengala. Então, são pessoas que, teoricamente, a gente diria, não estão nem aí. Né? Teoricamente, são pessoas irresponsáveis. Assim, seria a leitura superficial disso. Mas, na verdade,
o que atua por trás disso não é isso. Claro que não é isso. Eles estão sabendo o que está acontecendo. Mas quando uma pessoa que é diabética e come um monte de doce, né, o que ela quer, no fundo? Provocar a família ou será que ela quer morrer? Claro que ela quer morrer. Né? Portanto, encontrar um monte de velhos na rua significa que são velhos que não estão nem aí. Não, eles estão aí, eles querem morrer. Essa é a realidade deles. Eles não estão fazendo isso necessariamente consciente, mas a indiferença a isso tem um significado. Então, são pessoas que querem morrer. E eu não julgo, tá tudo certo. Os velhos têm uma tendência a morrer. Muitos deles sentem que não tem mais nada para fazer aqui. Muitos deles, aquilo que interessa é talvez se encontrar com os mortos, aqueles que já foram pais e mães, pessoas que eles têm saudade. Então, tá tudo certo. Eu não olho para isso com nenhum julgamento. Mas é um fato que quando eu olho para essas pessoas, eu olho e falei assim, uau, esse senhor, nossa, ele quer morrer, ele está interessado pela morte. E olho para isso e sorrio para isso, porque tem uma mensagem. A não ignorar tudo isso também é cheio de mensagem. Tudo tem uma mensagem. Basta que a gente decodifique qual é a mensagem. Então, para muitos velhos, isso vai ser uma oportunidade para desencarnar. Mas não só para os velhos. Quantos jovens querem morrer? Então, para muitos jovens, pegar isso é um bom motivo, uma boa tentativa de ir embora. E muitos irão. Milhares. Milhares já foram e muitos milhares irão também. Portanto, é uma coisa que vem e para muitos é uma bênção, porque realiza seu desejo, muitas vezes secreto, de morrer ou de se suicidar, e com isso se alcança algo que no fundo eles buscam. E está tudo certo, não julgamos. A gente sabe que não devemos julgar as pessoas, não devemos julgar. Mas eu quero dizer que a indiferença a tudo isso tem um significado. Não é que a pessoa ela é imune, não. Atrás disso tem uma mensagem, né? Tudo isso está a serviço de algo. Portanto, qual é a mensagem que a Terra está mandando para cada uma das suas células, que somos nós? Então, o mundo, ele é feito por todos nós. E todos nós influenciamos esse mundo com o nosso olhar e com as nossas atitudes, e esse mundo nos influencia com aquilo que ele nos movimenta, com aquilo que ele nos traz, seja as coisas boas ou seja as coisas difíceis. Nesse momento é uma coisa difícil, mas que no fundo é boa, porque no fundo não vai matar a humanidade, com certeza não vai, mas vai pôs todo mundo para parar, pôs todo mundo para fazer uma reflexão. Então, cada um de nós somos uma célula desse grande corpo que é a Terra. E agora, não importa se eu sou brasileiro, italiano, todos somos uma célula. Se eu sou chinês, se eu sou americano, se eu sou... Não importa. Todos nós somos uma célula. E todos nós estamos sob uma ameaça desse organismo invisível. E todos nós estamos tendo que parar. E parar é a possibilidade de entender algo. E não parar também significa algo. Né? Portanto, isso tudo, assim como um sintoma e uma doença no campo físico, para a Terra, isso é um sintoma. Né? Isso é um sintoma. A Terra não vai morrer por causa disso. Todas as células não vão morrer por causa disso. Mas é um fato que muitas células vão morrer. E o que fazemos disso? Então, ter medo disso não é uma boa solução. Não é uma boa atitude. Querer aniquilar isso, matar o vírus, nos livrar rapidamente disso, de novo, também não é uma boa solução. Porque é não entender a mensagem. Ignorar tudo isso também não é uma boa solução. Então, qual será que é a boa atitude que nos coloca ou nos direciona para aquilo ao qual tudo isso está a serviço? Antes de mais nada, a gente entender que tudo isso está a serviço de algo. Em outras palavras, dizermos sim. Sim, está certo.
Se algo tão grande acontece, isso está certo. Isso está querendo... Se isso me obriga a parar, sim, eu vou parar. Várias pessoas. Eu vou parar. Eu vou parar. E não só eu vou parar, eu vou olhar para dentro de mim e eu vou ver tudo aquilo que isso movimenta em mim. Tomar consciência sobre o que ferve em mim, né? Quais os sentimentos que esse isolamento me traz. E com isso eu vou ter a possibilidade de olhar para algo do qual eu não tenho consciência. Com isso eu vou ter a possibilidade de talvez rever os meus valores, aonde eu ponho toda a minha segurança. Com isso eu vou ter a possibilidade de ver como minha família se relacionou ou se relaciona com tudo isso que eu sinto. Com isso eu vou ter a possibilidade de ver como eu me relaciono com o próximo que está tanto precisando de ajuda, né? Pessoas, né? Com isso eu vou ver como eu me relaciono com aqueles que me auxiliam e com quem eu tenho troca e que são necessitados, pessoas que às vezes nos auxiliam, nos ajudam. E agora, por elas não poderem prestar serviços, como que eu me relaciono financeiramente com tudo isso? Eu vou querer pegar tudo para mim, ou eu vou compartilhar, ou enfim. É um momento de profunda reflexão, onde você vai se deparar com muitos sentimentos primários. E, ao mesmo tempo, alguns sentimentos secundários que só vão encobrir aquilo que tem debaixo de essencial. É um momento triste, é um momento de reflexão, é um momento de silêncio, é um momento onde nós deveríamos olhar profundamente para nós e tirarmos aquilo ao qual cada um precisa para o seu próximo passo. E aquilo que nos dá a guia para isso, ou seja, para onde nós devemos olhar, é internamente e entender o que é que essa quarentena mobiliza dentro de todos nós. O que isso movimenta de sentimentos, sensações e todos os aspectos. Estar atento em como eu reajo com o mundo a partir disso que eu estou sentindo. Eu estou revoltado, eu estou em pânico, eu estou com medo, eu estou bravo, eu quero que tudo volte ao normal, eu estou preocupado com o dinheiro, ou eu estou preocupado com a saúde. Porque tudo é importante. O dinheiro é importante, a saúde é importante, a vida é importante, as relações são importantes, o trabalho é importante, tudo é importante. A questão é o que é necessário e a que isso está a serviço para você, para a sua vida. E olharmos para isso, tomarmos consciência disso. E a partir dessas novas imagens que vão surgir para aqueles que tomarem essa oportunidade, a partir dessas novas imagens, dessa nova consciência, existe a possibilidade disso mudar o meu olhar, mudar as minhas atitudes, não só diante de mim mesmo, diante dos mais próximos e diante da vida, né? É uma oportunidade para nós percebermos como essa força ela existe, né? E como ela atua profundamente em todos nós, mesmo sendo invisível. Ou seja, uma pedrinha que começou lá em Wuhan, que foi jogada, uma onda que no início nós olhávamos e ela estava tão distante, era só lá, era só na China. E devagar essa onda foi se expandindo. E algo que parecia que não chegaria a nós, começa a chegar. E ela vai chegar, e ela vai chegar no mundo inteiro. Portanto, é algo do qual nós não temos como nos livrar, mas nós podemos sim surfar essa onda e nos movermos para além, para algo maior. Não só para um movimento de consciência, mas para um movimento de expansão e de cura de determinados desequilíbrios que as nossas atitudes geram para a humanidade, né? Seja na forma como eu me relaciono comigo mesmo, seja na forma como eu me relaciono com o meio ambiente, seja na forma como eu me relaciono com o outro, com o próximo. Em outras palavras, como eu direciono o meu amor a tudo aquilo que está fora de mim. O outro,
a vida, a natureza, as relações, o trabalho, o dinheiro. Como eu direciono o meu amor? A que eu direciono o meu amor? E esse amor, ele é vivido de uma forma saudável, que me traz força, que me traz serenidade, que traz harmonia nas minhas relações e na forma como eu devolvo para o mundo, através do meu trabalho, aquilo que eu faço? Ou essa forma como eu expresso o meu amor, ele vem me impedindo de fazer ou estabelecer essas conexões, seja com a minha parceira, meu parceiro, aqueles ao meu redor, a minha família, as pessoas ou o mundo de uma forma não saudável. Ou seja, de que forma eu vivo e expresso o meu amor? Esse é um bom questionamento. Então, em última instância, tudo se trata de amor. Se amarmos de forma saudável esse lindo paraíso que é a Terra, algo estará mais em ordem, algo estará mais harmônico, né? Se amarmos de forma saudável os nossos pais, as nossas relações com eles também se tornam agradáveis, harmoniosas, amorosa, saudável. Então, querer salvar os pais ou querer salvar a Terra seria muito arrogante da nossa parte, né? Não podemos fazer isso. Não temos como fazer isso. Mas nós podemos, sim, nos salvar dependendo da forma como nós encaramos e nos relacionamos com tudo isso. É um momento muito, muito único, muito especial. É um presente. Mas é um presente e nós só poderemos, de fato, validar esse presente, nos apropriarmos desse presente, se cada um tomar a mensagem que é importante para si. Se cada um receber tudo isso com serenidade, com consciência, com reflexão e especialmente acima de tudo, com amor, né? É a Terra nos mandando uma mensagem e ela não quer nos destruir, mas ela também não hesita que milhões morram quando uma mensagem quer ser transmitida. Ela é impiedosa. Ela é impiedosa não no sentido de ser má, mas ela olha para algo muito maior, aquilo que às vezes nós não conseguimos ver. Aquilo que muitas vezes estamos tão aprisionados na nossa forma não saudável de expressar o nosso amor em todos os níveis, que não conseguimos entender ou olhar para essa dimensão. Portanto, o coronavírus, né, 19, ele é um presente. Ele está fazendo a Terra parar, todos ao mesmo tempo. E convidando todo mundo a ficar quieto e convidando a todo mundo a fazer reflexões. E seria maravilhoso, seria incrível se nós todos pudéssemos tomar esse presente. Seria incrível se todos nós pudéssemos fazer algo bom disso. Isso não só seria algo maravilhoso para cada um de nós, que é uma célula desse grande organismo que é a Terra, mas seria maravilhoso para toda a Terra. Isso traria mais harmonia e isso, dessa forma, cumpriria a sua missão. Isso cumpriria a que isso tudo está a serviço. Portanto, olhar sistemicamente para o coronavírus é ter esse olhar. É, antes de mais nada, entender que nada disso está acontecendo à toa, que isso é importante, que isso é necessário e que a boa atitude para isso não é ficar com medo, não é querer se livrar, mas ao contrário, ver isso como uma oportunidade de eu olhar, de eu curar coisas em mim, uma oportunidade de dar um passo, de me mover adiante, né? E eu devo fazer isso com força, devo fazer isso com coragem, porém eu devo fazer isso também com humildade, porque eu estou diante de uma força da vida. Eu não é maior do que
os meus pais, é uma força da vida. Isso está atuando sobre todos, inclusive os meus pais, sobre os presidentes, os governantes, os líderes religiosos, sobre todos. Portanto, é algo muito grande. E diante de algo muito grande, como o Bert sempre fez, a gente se curva, a gente respeita, a gente toma aquilo como oportunidade. Tudo isso está a serviço do amor, mas não do amor só de um pelo outro, mas o amor pela vida, o amor pelo planeta e também o amor, a forma como nós expressamos o nosso amor nas nossas relações com a natureza. Essa foi uma das perguntas que me fizeram lá da China, né? Qual a relação que existe disso tudo com a natureza e a forma como nós nos relacionamos? Tudo está profundamente conectado. Nada acontece à toa, nada acontece por acaso. Tudo isso foi sendo construído. Nós construímos isso, individualmente, coletivamente. E agora é hora de parar, é hora de olhar, é hora de fazer algo bom disso. Só que esse algo bom disso depende da minha atitude. E novamente eu vou falar. Ficar com medo, desprezar, querer aniquilar, se revoltar, nada disso é útil. Tudo isso só nos desgasta e nos desvia de olhar aquilo que é essencial. O essencial nós só podemos olhar olhando para dentro de nós. E para isso precisamos primeiro dizer sim, que esse momento é importante, reconhecer que é importante.